Boa noite. Tudo bem? Bom, Bruna e Gabriela, eu fiz alguns comentários lá sobre a apresentação de vocês, até queria ouvir qual é qual é o retorno de vocês, né? O que vocês acharam do meu comentário, porque o que eu noto assim nas demonstrações que vocês fizeram, porque assim, ó, o princípio da indução, né, a gente geralmente tem um primeiro valor de n para o qual a fórmula é verdadeira. Em muitos casos a fórmula é verdadeira já para o n igual a 1. Tem certos casos que ela vale a partir do 2, do 3, enfim. Tem um primeiro número natural que ela é verdadeira e, e depois a gente tem que mostrar que ela é verdadeira para n mais 1, supondo que ela é verdadeira para n, né? Eu gostaria de perguntar para vocês por que vocês usam aquele n igual a k ali na demonstração. Podem comentar aí sem problemas. Não sei se vocês estão presentes aí. Gostariam de fazer algum comentário? Na disciplina que a gente fez de álgebra A, com a professora Thaisa, ela sempre ela transformava o n igual a k. Daí eu acho que a gente tem o costume também de usar. Eu acho que talvez seja uma questão de organização. Ela comentou, mas eu não me lembro bem. Tá, entendi. Quer dizer que, digamos assim, o modelo que vocês conhecem é usar o desenvolvimento supondo que o n é igual a k e depois faz o n igual a k mais 1, é isso? Sim, aham. Eu até imaginei que fosse isso, porque eu vi que todos vocês fizeram bem parecido, né? Não, porque assim, né, se vocês. O que eu quis dizer aí o que vocês fizeram está correto, assim, o cálculo, tá? É que às vezes a gente fala, assim, escreve as coisas, né, e não fica claro. Mas o que eu quis dizer com o comentário é que não é necessário fazer isso. Né? Porque se vocês pensarem bem, n igual a k, por que isso, né, igual ao n igual a k? É n. Né? Suponha que a fórmula vale para n, né, e aí demonstra que ela é válida para n mais 1. Essa é a ideia. Né? Não tem por que substituir o n igual por um k. Né? É isso que eu queria comentar com vocês. Não sei se vocês me entenderam o que eu quis dizer. Sim, sim. Tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui. Só achar uma coisa aqui, peraí. Quer ver? Ó? Por exemplo, aqui tá. Essa aqui a tua apresentação, aquela, Bruno, tá? Que tu usou ela para, né, comentar aqui com os colegas e entregou no Moodle, tá?
Então, assim, por exemplo, tá para n igual a 1, beleza, substituiu ali o n por 1, verificou que era igual dos dois lados, ok, tá? Então aqui, por exemplo, ó, suponha que vale para n, né? Então é isso que eu quero dizer. Isso aqui é eu entendo que um padrão, né? Não sei, aí vocês têm a experiência anterior, né? Mas sinceramente não vejo vantagem em usar essa igualdade aqui, ó, k igual a n, né? Porque nesse caso aqui, né, o que tem que fazer supõe que vale para n, então essa soma dos quadrados aqui, dos primeiros números n números naturais elevados ao quadrado, é igual a esse produto, e tu acrescenta o próximo número natural, que é o n mais 1 elevado ao quadrado. Aí tu vai mostrar que, agregando lá, agrupando os fatores comuns e tal, vai corresponder a substituir aqui o n por n mais 1. Vai ficar n mais 1 vezes n mais 2 vezes 2n mais 1 mais 1 sobre 6. Como tu fizesse aqui no desenvolvimento. Então, né, não vejo, assim, quer ver, no caso da Gabriela, é bem semelhante até uma forma parecida ali. Deixa eu ver qual é que é o... Isso, no caso aqui da Gabriela, no caso dos n primeiros números ímpares, né, quando soma os n primeiros números ímpares, o resultado é n ao quadrado. Mesma coisa. Ó, suponha que a proporção vale para n, né, então aqui vai ter 1 mais 3 vai ser mais 2n menos 1 igual a n ao quadrado. Aí tu vai demonstrar que vai valer para n mais 1. Mesma coisa. Não há, digamos, razões, né, práticas para fazer a utilização do n igual a k, viu? Eu, pelo menos, não aprendi assim, então, sei, não vejo muita vantagem na utilização, nessa substituição dessa forma aí, viu? Deixa eu só interromper aqui. Então, até por isso que eu resolvi perguntar para vocês, né, para entender, né, por que vocês todos estão fazendo a utilização, né, dessa substituição por n igual a k. Talvez, não sei. Confesso para vocês que eu não vejo necessidade, né, é que assim, ó, eu tenho uma formação assim, que de procurar fazer as demonstrações de maneira mais sucinta, né, mais enxuta, mais econômica, né, possível. Então, e no princípio da indução, que é uma técnica de demonstração muito importante, né, e que é usada com várias fórmulas e várias propriedades, né, eu sempre faço dessa forma. Eu pego o primeiro n para o qual é válida a fórmula, né, e a partir daí por exemplo, se eu comparar 2 na n, n ao quadrado, né, 2 na n e n ao quadrado, qual é que é maior? Quer ver isso que eu estou falando assim? Por exemplo. Estão enxergando a tela aqui? Sim. Tá, obrigado. Então, por exemplo, né, se a gente investigar essa questão aqui, ó.
2 na N, dois elevado na N, se eu comparar, isso aqui vai ser maior ou igual a N ao quadrado. Desde que o N ó, 2 ao cubo não é válido, né? Mas a partir do 4 é válida essa propriedade. 2 ao cubo é menor que 3 ao quadrado, né? Mas 2 na 4 é igual a 4 ao quadrado. E 2 na quinta é maior que 5 ao quadrado. 2 na sexta é maior que 6 ao quadrado. Então, se eu quiser demonstrar que esta propriedade aqui, essa desigualdade é verdadeira, eu tenho que mostrar, né? Vamos supor que eu quero demonstrar isso aqui, né? Será que N pertence a redes naturais? Então veja, ó, na demonstração, se eu for usar o princípio da indução, né? Bom, se o N, ó, se N for igual a 4, o que a gente pode afirmar? Dois elevado na 4, se eu substituir aqui, né? 2 elevado na 4 é igual a 4 ao quadrado. 16 é maior ou igual a 16. Então, ok, satisfaz a condição. Porque se é igual, é maior ou igual, né? Certo? Então, vamos supor, suponhamos que vale a desigualdade para N. Isso é, essa é a propriedade que vale. Então, devo demonstrar que vale para N mais 1. Ou seja, eu quero descobrir se 2 elevado na N mais 1, né, é maior ou igual a N mais 1. Opa. N mais 1 elevado ao quadrado, né? Certo? Essa é a questão. Então, observar que o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso observar que 2 na N é maior ou igual a N ao quadrado, né?
Então, posso multiplicar essa expressão por 2. Como 2 é positivo, né? Se eu multiplicar por 2, essa expressão aqui, dos dois lados, evidentemente, né? 2, vou botar o pontinho aqui. Vai ficar igual a 2 vezes n ao quadrado, né? E 2 vezes n ao quadrado que é igual do outro lado. Se eu desenvolver essa expressão aqui, ó, n mais 1 é igual a n quadrado mais 2n mais 1, né? Certo? Então vejam que isso aqui é maior ou igual a zero. Né? Certo? Então, se eu pegar essa expressão aqui, n ao quadrado mais quadrado, isso aqui é maior ou igual a 2n ao quadrado é maior ou igual. Sim, porque aqui, ó, observa, isso aqui, vamos fazer o seguinte cálculo, ó. 2n ao quadrado, 2 vezes n ao quadrado, será que isso aqui é maior ou igual n mais 1 quadrado? Né? Essa é a pergunta. Então vamos fazer uma análise, uma investigação aqui. Para que isso aconteça, né, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vou fazer a subtração. 2 n ao quadrado menos esse negócio aqui, mais 1 quadrado, é igual a 2n ao quadrado
menos n ao quadrado menos 2n menos 1, né? Certo? Desenvolvendo aquele quadrado perfeito ali, se eu subtraio, né, 2n ao quadrado menos n mais 1 ao quadrado vai dar 2n ao quadrado menos o quadrado do primeiro termo, que é n ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro segundo, que é 2n, menos o quadrado do segundo. Isso aqui é igual, a gente fazendo as contas aqui, ó, opa, é igual a n ao quadrado, que é porque 2n ao quadrado menos o quadrado da n ao quadrado, menos 2n menos 1. Né? Isso aqui é a mesma coisa, né, que essas três parcelas mais 1 menos 2, né? Certo? Completando o quadrado ali, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que n menos 1 ao quadrado menos 2. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero, para n maior ou igual a 4. Certo? Então, de fato, essa quantidade aqui, 2n ao quadrado, é maior ou igual a n mais 1 ao quadrado. Então, que é essa quantidade aqui, ou seja, 2 vezes 2 na n é maior ou igual a essa quantidade aqui. Ó. É porque ao subtrair essas duas, essa menos essa, dá maior ou igual a zero. Ora, como a desigualdade é uma propriedade transitiva, né? Pela transitividade, né, eu concluo que 2 vezes 2 na n mais 1, 2 elevado na n mais 1, é maior ou igual a essa quantidade aqui. Isso é uma forma de provar que... Opa, aqui é transitividade, não tem essa letra. Certo, Bruno? Então, acho que é só... Deixa eu ver. Não, a Gabriela também está aí. Entendeu? Então, não precisa fazer aquela passagem ali. Né? Então, é uma forma de demonstrar que não... acho mais direto, assim, mas enfim. Tá? Bem, tudo bem. Mas assim, eu li os trabalhos de vocês ali que vocês entregaram ali no Moodle e também né, acompanhei a apresentação na semana passada, tá? Então tá ok ali, tá, né, tiraram uma nota máxima e tudo, mas eu só queria comentar com vocês assim que talvez fosse possível simplificar, né, o desenvolvimento ali da demonstração. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, que também isso aí foi uma falha minha, que eu podia ter falado, que vocês poderiam ter dado exemplos, né, de utilização das fórmulas. Por exemplo, quer ver, ó, vou pegar o livro aqui para... que no fim eu até acho que ajudaria ali na... que cada um fez um exercício, né, eu não me dei conta. Por exemplo, então exemplos, né, exemplos
eu uso das fórmulas. Por exemplo, vou pegar a fórmula 21, item B, né? Então eu tenho lá essa fórmula aqui, ó. É 1 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado mais etc. mais n elevado ao quadrado. Então a soma dos primeiros n números naturais elevados ao quadrado, né? Isso aqui é igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, tá? E essa é uma fórmula extraordinária, né, pessoal? Tá tudo n maior ou igual a 1. Pertencente ao conjunto dos números naturais ou inteiros, né? É uma forma extraordinária pelo seguinte, né? Imagina assim, claro, se eu pegar e desenvolver isso aqui para, sei lá, n igual a 3, aí é barbada de fazer, porque eu até poderia calcular aqui essas parcelas todas, né? 1 mais 4 mais 9 vai dar 14. Né? Mas o interessante é isso, né? Que se eu substituir aqui nesta fórmula, ó, vocês vão entender porque, por exemplo, vai ficar 3 vezes 4 vezes 7, né? Dividido por 6, né? Então, vejam, aqui vai dar 2 vezes 7, que é 14, tá? Então, veja, pessoal, nesse caso aqui, a utilização da fórmula, ela não é, digamos, muita vantagem, porque eu poderia facilmente calcular aqui, né, 1 mais 4 mais 9 e chegaria no 14 até mais rápido do que fazer essas multiplicações. Essa fórmula, ela é extraordinária porque ela permite tu calcular, por exemplo, essa soma aqui, ó. Imagina tu calcular a soma dos primeiros 100 números naturais elevados ao quadrado. Né? E isso aqui, se vocês fossem fazer calculando, né, cada uma das parcelas, é inviável. Ia demorar horas, né? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Né? Então é nesse sentido que eu digo que é extraordinário, porque basta substituir aqui, ó, vai ficar 100 multiplicado por 101 e multiplicado por 2 vezes 100 e 201. Vou botar aqui direto. Então, multiplicando esses três números, né, a gente chega facilmente no resultado. Tá, facilmente, mais ou menos. Né? A gente tem que fazer as multiplicações ali e tal. Enfim, aí tem que fazer lá um cálculo 100. Vamos fazer aqui na calculadora aqui só para a gente ter o resultado aqui. 100 vezes 101 vezes 201 dividido por 6. 338.350. 338.350, né? Então é nesse sentido que essa fórmula era extraordinária, porque ela permite efetuar essa soma com um esforço computacional. Imagina, né? Aqui, olha, aqui, ó, se eu vou fazer 100 números elevado ao quadrado, eu vou ter que calcular 100
multiplicações, né? Porque cada número elevado ao quadrado é uma multiplicação. Então, eu tenho 100 multiplicações aqui. Claro que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, mas, enfim, contando as multiplicações, são 100. Aqui são 3 multiplicações. Leva 2 multiplicações e uma divisão. Então, eu transformo 100 operações em 3 equivalentes, né? E quanto maior for o n, maior ainda é a vantagem. Se eu pegar e somar os primeiros 1000 números naturais elevados ao quadrado, por exemplo, a soma desses valores, né? Aí eu vou, em vez de fazer 1000 operações de multiplicação, eu vou fazer simplesmente 2 multiplicações e uma divisão, né? Depois de obter os valores aqui que são praticamente diretos. Então, o número de operações que resulta dessa fórmula, quando eu uso a fórmula, é uma simplificação fantástica, né? Da mesma forma, se eu fizer o uso da outra fórmula, que é a soma dos números ímpares. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais etc. Mais o... Como é que ele escreve no livro ali? Acho que não sei se é N ou N. Deixa eu ver aqui. Vamos escrever de modo diferente. 2N menos 1. Não, essa aqui é a fórmula... Desculpe, eu estou misturando. É 1 mais 3 mais 2N menos 1. Vou corrigir. Não tem quadrado aqui. É a soma dos primeiros números ímpares, né? Então, isso aqui vai dar exatamente o n elevado ao quadrado, né? Porque vejam, ó, se a gente observar, por exemplo, um caso particular dessa fórmula, vou imaginar essa situação aqui, ó. Então, o que essa soma representa? É um caso particular que eu estou somando os 4 primeiros números naturais ímpares, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7. Então, pela fórmula, isso aqui é igual a o 4 elevado ao quadrado. Então, de novo, né? Aqui é evidente que eu posso somar as parcelas para obter a soma, que é 16, fazendo aqui 1 mais 3 é 4, mais 5 é 9, mais 7 dá 16. Né? Agora, se eu pegar essa fórmula e colocar aqui, né, 1 mais 3 mais 5, mais etc. Digamos que eu some ali até o 999. Né? Então, isso representa a soma dos 500 primeiros números naturais ímpares, né? São os primeiros 500 números naturais ímpares. 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais etc, mais 999. Né? Então, somando essas quantidades, né, pela fórmula, eu tenho aqui que o resultado é 500 elevado ao quadrado. Então, é nesses exemplos que a gente vê, né, o ganho que estas fórmulas representam, né? Em vez de eu ter que fazer, se eu fosse fazer essa operação aqui, ó, eu teria que fazer 500 operações de adição, né? Na verdade, 499, né? 499 operações de adição. Em vez de fazer isso, eu simplesmente faço uma operação de multiplicação. O número 500 vezes 500, né? 5 vezes 5 é 25, né? Então, isso aqui vai dar 250 mil. Então, é muito mais rápida a obtenção da solução usando a fórmula, e quando o n se torna cada vez mais elevado, né, é vantajosa, é tanto mais vantajosa a aplicação da fórmula, quanto mais elevado for o valor do n. Né? Certo? Então, também dá para exemplificar e chamar atenção, né, para a importância da fórmula nesses casos em que o n é
mais elevado. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, assim, dando continuidade ali ao estudo do livro, tá? Deixa eu perguntar para vocês, vocês têm lá essas páginas do livro no Moodle, né? A página 26 está disponível ali? Eu não recordo, porque eu estou com o livro, então eu não tenho acompanhado pelo Moodle, tenho acompanhado pelo próprio livro. Ah, tá, então beleza. Ah, sim. E a edição que tu tem é a mesma, essa aqui, Gabriel? Não, é uma bem mais antiga. As páginas são um pouco diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. É? Ah, tá. Ótimo, então. Deixa eu te perguntar de que ano é a edição que tu tem? Eu nem sei, eu peguei na biblioteca semestre passado, é a 5ª edição. Ah, tá. Tu conseguisse retirar ali antes do início da pandemia ou tu fosse lá depois? Não, bem no início, nas primeiras semanas de aula, quando a professora indicou o livro, já retirei. E daí eu tô com ele o ano todo. Sim, aí foi só renovando aí. Sim. Ah, que bom, né? Daí pelo menos dá para acompanhar, é mais fácil do que ficar olhando aqui as fotos, né? Ótimo. Então tá. Então, assim, nesse assunto aqui dos ideais que nós vimos, então, o que acontece, né, pessoal? Só para a gente ilustrar aqui, ó. Nós vimos alguns exemplos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, se eu pegar... Lembra que a gente fez uma relação lá, né, entre os ideais e o MDC, né? Então, se eu tiver dois ideais, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu já trabalhamos aí em aulas anteriores, é o 2Z e o 4Z, tá? Nesse caso aqui, ó, o 2Z, ele contém todos os múltiplos de 2 e o 4Z, né, contém todos os múltiplos de 4. Tá? Neste caso aqui, ó, como o MDC de 2 e 4 é igual a 2, né, o máximo divisor comum entre o 2 e o 4 é o próprio número 2, tá? A soma desses dois ideais aqui, ó, vai dar o conjunto dos múltiplos de 2. Isso dá para ver da própria leitura aqui, né? Ó, se eu olho aqui o conjunto dos múltiplos de 2, né, e o conjunto dos múltiplos de 4, bom, eu vejo, né, a conclusão é indireta, né? Todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2, né? Certo? Mas nem todo múltiplo de 2 é múltiplo de 4. Por exemplo, o 6, né, e o próprio 2 são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 4. Agora, todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque o 2 é um divisor de 4, né? Então, dentro do 4, digamos assim, está lá o 2, né? O fator 2 ele é um fator na decomposição do próprio número 4. Então, quando eu tenho a soma de dois ideais dentro do conjunto dos números inteiros, em que um número é divisor do outro, né, o ideal gerado pelo divisor vai conter todos os números da soma desses dois aqui. Tá? Porque esse é um teorema lá dos ideais, né, que relaciona com o MDC. Quando eu tenho a soma de dois ideais, né, o conjunto é gerado pelos múltiplos do máximo divisor comum dos dois números. Então, como o MDC de 2 e 4 é 2, né, a soma desses dois resulta nos múltiplos de 2. Isso quer dizer que, quando eu tiver dois ideais somados, digamos, um gerado pelo 2 e outro gerado pelo 5, a soma desses dois ideais aqui, neste caso, vai ser o conjunto de todos os inteiros, porque o MDC entre 2 e 5 é 1. Tá? E nós vimos, né, como calcular o MDC através da divisão sucessiva, né, do maior pelo menor. Aqui, 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Né? Aí tu pega o quociente aqui, que é 2, divide por 1, dá 2 vezes 1 e sobra 0. Então, como sobra 0,
Quando chega no resto zero, o resto anterior é o MDC. Né? Então, quando eu fizer a soma, o que significa essa soma desses dois conjuntos? Eu tenho que somar todos os números, fazer todas as somas possíveis, né, dos números que estão neste conjunto aqui, com os números que estão neste conjunto. Por exemplo, 4 mais 5 dá 9. 4 menos 5 dá menos 1. 2 mais 5 dá 7. 2 menos 5 dá menos 3. Menos 4 mais 5 dá 1. A hora que der 1, é porque tem todos os outros. Tá? Então, é o que acontece aqui. Então, o gerado pelo 2, multiplicado pelo, somado, desculpe, pelo gerado pelo 5, vai ser o ideal gerado pelo número 1, que é o próprio conjunto dos números inteiros. Tá? Então, quem vai nos dizer o resultado do gerado aqui é o MDC. Tá? Este número aqui aparece aqui o resultado da soma desses dois ideais. Eu identifico o MDC, calculo o MDC dos dois geradores, né? Então o conjunto gerado pela soma desses dois vai ser o conjunto dos números inteiros multiplicado pelo gerador. Como 1 vezes Z igual a Z, neste caso, o ideal é todo o conjunto dos números inteiros. Né? E nós vimos, então, em alguns outros casos, né, que aí pode ter situações diferentes, por exemplo, o caso do 12 e do 30. Né? Então, o MDC é igual a 6, a gente fez esse cálculo aqui. Então, se eu trabalhar, ó, neste caso, né, se eu trabalhar com relacionar, melhor dizendo, esse resultado com a soma dos ideais, se eu pegar o ideal, né, vamos fazer esse exemplo aqui, vamos completar aqui. Se eu pegar esse ideal aqui, o conjunto dos múltiplos de 12, né? O 0, mais ou menos 12, mais ou menos 24, mais ou menos 36, né? E somar com os múltiplos de 30, dentro do conjunto dos números inteiros, isto é, o 0, mais ou menos 30, mais ou menos 60, etc., o resultado será o conjunto de todos os múltiplos de 6. Né? É nesse sentido que a gente relaciona o MDC de dois números inteiros com a soma de ideais, né? Dentro do conjunto dos números inteiros. Né? E nós vimos também que é possível sempre descobrir essa combinação dos dois números que resulta no MDC, trabalhando com o próprio algoritmo de Euclides. Né? Então, foi feito aqui. Né? Ó. Certo? Eu peguei... comecei com a operação, né, que resulta na primeira divisão ali, certo? E fui trabalhando, né? Ó, 60 menos 1 vezes 36, que é 24, que é 36 menos 12, né? Então 60 menos 36 é igual a 36 menos 12. 60 menos 1 vezes 36 menos 36 dá menos 12. Né? Então, agrupando esses dois aqui, que são semelhantes, ó, eu tenho 60 menos 2 vezes 36 igual a menos 12. Multiplica por menos 1, cheguei numa combinação linear entre o número 60 e o 36 com coeficientes inteiros, que o resultado é 12. Né? Que é o MDC, né, dos dois números. Tá? Então, sempre, né, que até eu pedi para vocês, né, chutarem, digamos assim, algumas combinações, isso aqui dá para ser deduzido da própria sequência de operações que resulta no cálculo do MDC. Tá? Tá. Então, esse aqui já foi trabalhado, esse exemplo. Esse aqui nós já fizemos também na aula anterior, né? Fizemos a dedução aqui da combinação. Tá, isso aqui é o visual de hoje. Tá. Fizemos duas as formas. Então tá, vou voltar aqui para o texto então. Então, esse texto aqui, esse capítulo aqui, o capítulo 2.4, né, relaciona a definição de números primos com ideais maximais. Tá?
Então, na definição, o autor começa dizendo, sejam D e N elementos de Z, então são números inteiros, né? A gente vai dizer, então, que o D é um divisor de N em Z, escrevemos D, essa barrinha aqui, né, D divide N, ou D é divisor de N, se existe um B pertencente aos inteiros, tal que o N é D vezes B. Nesse caso, a gente diz também que o N é um múltiplo de D. Por exemplo, 10 é um múltiplo de 2, porque o 10 é 2 vezes 5. Né? Então, o 2 divide 10. Né? Certo? Então, dizemos que um inteiro P é um número primo, dizer se o P for diferente de mais ou menos 1, e os únicos divisores de P são mais ou menos 1, mais ou menos P. Então, desconsiderando os negativos, né, pessoal, os números primos, deixa eu interromper aqui, se a gente pensar só nos positivos, né, os números primos, vamos pensar nos naturais, então, do 1 para cima, 1, 2, 3, etc. Né? Então, o que a gente pode definir como número primo? Que é uma forma equivalente, né? São os números que têm como divisores somente o próprio número e o 1. Né? Por exemplo, o número 2 é um número primo, né? Porque os únicos divisores de 2 são 1 e 2. Tá? Estou desconsiderando os negativos, porque é uma simetria só de sinal. Né? O 3. O 3 é o número primo, porque os únicos divisores de 3 são 1 e 3. Né? Então, o 1 não é primo porque na definição ele é excluído. Né? Para definir número primo, a gente escolhe números diferentes de 1. Né? Então, os números primos são aqueles que têm 2 divisores. Né? O próprio número e o 1. São 2 divisores diferentes. Né? Então, o 4, por exemplo, ele não é um número primo, né? Porque o 4 tem um divisor diferente de 1 e diferente de 4, que é o 2. Né? O 2 é um divisor de 4. Certo? O 5 é um número primo, porque os únicos divisores de 5 são 1 e 5. Bom, então, se você já leram, se você já, né, de repente assistiram alguma palestra, alguma apresentação de algum trabalho, algum evento, às vezes a gente, né, participa de eventos, como o ERMAC, os eventos da SBMAC, algum... Né, você sabe que os números primos eles têm uma importância muito grande dentro da história, né, da matemática, porque já os gregos, né, sabiam que os números inteiros eles admitem o que a gente chama de uma decomposição em produtos de fatores primos. Né? E na matemática básica, né, o conjunto dos números primos é muito importante porque ele é a base, né, das operações de cálculo do MMC e do MDC. Se eu quiser calcular o mínimo múltiplo comum, né, digamos, entre 6 e 8, basta observar que o 6 é 2 vezes 3, né, e o 8 é 2 ao cubo, certo? Então eu pego o produto das potências de 2 pelas potências de 3 com o maior expoente possível. Né? Então vai ficar 2 ao cubo, que é a maior potência de 2 que aparece, multiplicado por 3 na 1, que é a maior potência. Então 2 ao cubo é 8, vezes 3 vai dar 24. Então esse é o mínimo múltiplo comum ao 6 e ao 8. Né? E isso é obtido a partir da decomposição do número 6 e do número 8 como produto de fatores primos. Então essa é uma né, das aplicações muito importantes que existe dos números primos. Né? E se vocês lerem assim, sobre a história, nos números primos existem muitos problemas, né, importantes envolvendo números primos. Por exemplo, que não existe nenhum número que seja o maior primo possível, porque o conjunto dos números primos é infinito. Né? Então, hoje existem pessoas que pesquisam durante anos da sua vida para descobrir, para calcular um novo número primo. Né? E esses cálculos são cálculos astronômicos, assim, são números com milhares de algarismos, né, e que demoram realmente meses, anos para serem calculados. Né?
Se vocês observar lá, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante, são os números de Mersenne. Deixa eu mostrar aqui. São números primos que têm uma forma bem conhecida, né? E deixa eu ver aqui. Se aparece. Aqui, ó. Olha só. Veja aqui, ó. Aqui aparece o número natural, tá? E o número de Mersenne correspondente, ó. Ó, e aqui foi a data do descobrimento. Então, por exemplo, como é que é a fórmula? Número de Mersenne, né? É 2 na n menos 1, tá? E quando o resultado dessa fórmula aqui é um número primo, é chamado um número de Mersenne, tá? Por exemplo, 2 ao cubo é 8, né? Menos 1 dá 7. Então é um número de Mersenne. Mas o 2 na 4 não é. Porque 2 na 4 é 16, menos 1 dá 15, né? Que não é número primo, tá? Então vocês observam aqui que na sequência, ó, o M2 que é 3, o M3 que é 7, o M5 é primo. 32 menos 1 dá 31. Então alguns vão dar primo, outros não, tá? Então quando dá primo, faz parte da série. Ó. Então vocês vejam, ó, o 2 na 13 menos 1 foi descoberto em 1456. Ó. Não se sabe quem foi. Aí tem aqui o ano e quem descobriu. Ó. Olha que interessante, aparece até o nome, né, uma historinha do sujeito ali. E aqui, ó, no século XX, né, já tem, ó, olha só, números gigantes. 2 na 521 menos 1. Ó, aqui é o número de dígitos. Ó. 157 dígitos. Tem um aqui, ó, de 1961, do Hurwitz, 1.281 dígitos. Ó, na década de 60, do século passado, já quase mais de 3.000 dígitos. Olha só esses do século XX. Ó. Olha aqui, ó. Um número com mais de 7 milhões de dígitos, calculado em 2005. Ó, esse Cooper aqui é um grande descobridor desses números. Ó. Tá vendo? Então, essa é uma sequência, né, de números absurdamente grandes, que são números primos. Né? Então, daí vem, vocês imaginem, né, se existe todo esse trabalho para procurar números primos, é porque eles são importantes. Né? Tanto do ponto de vista teórico, como nas aplicações. Né? Então, vamos olhar aqui o que diz essa propriedade. Ó. A proposição 2.7. Tá? Se um número primo P não é divisor de um número inteiro N, então existem inteiros R e S, tais que R vezes P mais S vezes N é igual a 1. Tá? Bom, então essa proposição aqui, ela é demonstrada a partir da propriedade do MDC, porque se eu pegar o MDC entre o P e o N, né, pela definição de MDC, esse não é o D, né, o MDC de P e N é definido como D. D é o MDC do P e do N. Esse é o que significa essa anotação aqui. Né? Então, pela definição de MDC, o D é um divisor de P, e, portanto, ou D igual a 1 ou D igual a P, né? Porque o P é um número primo. Né? Ou só tem dois divisores, né? Ou 1 ou ele mesmo. Né? Mas como o D divide N, né? E P não divide o N, ó, o D divide o N, mas o P não divide o N, por hipótese, né? O D tem que ser igual a 1. Tá? Porque se o D fosse igual a P, e como ele é divisor de N, isso seria uma contradição com a hipótese. Né? O D não pode ser igual a P, porque o P não é divisor do número N. Então o D tem que ser igual a 1. Ou seja, o MDC entre o P e o N tem que ser 1. E quando isso acontece, existe uma combinação entre esses dois números, porque
a soma do gerado pelo P com o gerado pelo NZ, pelo N, desculpe, pelo ideal P, gerado pelo P, com a soma do ideal gerado pelo N, nós vimos lá nos exemplos, né, sempre que eu tiver o MDC entre dois números iguais a 1, o conjunto gerado pela soma desses ideais é o conjunto dos múltiplos de 1. Né? Certo? Então existe uma combinação entre esses dois números que tem que dar 1. Tá? Então essa é uma consequência, né, desta propriedade. Tá? Então, isso significa, pessoal, que toda vez que eu tiver um número primo que divide um produto, ele divide pelo menos uns fatores. Quer ver? Ó? Por exemplo, se eu disser assim, se P, se o P divide, como é que eu vou botar aqui? Acho que essa barrinha aqui não vai dar. Assim, se o P divide a B, né, onde o P e o A e o B, e o B são números inteiros, né, e o P é um número primo, então o P é divisor de A, o P é divisor de B. Tá? Então o P divide A, ou o P divide B. Mas isso só vale quando o P é primo. Se o P não for primo, não vale. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo que isso não vale. Quer ver? Exemplo. Veja que imaginar aqui uma situação em que funciona isso, tá? O 5, né, o 5 é um número primo, ele é um divisor de 10 vezes 2, tá? Certo? Então, o 5, pela propriedade, né, já que o 5 é um número primo, o 5 divide 10, ou ele divide 2. Evidentemente que o 5 não é divisor de 2, né? O 5 não divide o 2, mas ele divide o 10. Então essa afirmação, né, se verifica aqui, ó, é verdadeira. Agora, veja que se eu pegar o 4, né, o 4, ele divide 10 vezes 2, né, certo? Mas ele não divide 10 nem divide 2. Então não vale a propriedade por quê? Porque o 4 não é número primo, né? Então eu não posso aplicar essa propriedade que não divide, né? Vamos botar assim por extenso. Não divide 10 e 4 não divide 2. Então, por que isso não contradiz a propriedade? Porque o 4 não é primo, né? Certo? Então é muito importante dizer que o P é primo aqui, ó. P é primo. Se o P é um número primo e P divide a B, então P divide A ou P divide B. Então, é muito importante usar essa hipótese, tá? O Guilherme falou aqui.
Tudo bem. Então, eu vou voltar aqui só para encerrar aqui, pessoal. Bom, aí vem a definição de ideal maximal, só para a gente iniciar aqui a conversa, depois a gente retoma na quarta-feira. Então, o ideal M é maximal em Z, se o M é diferente de Z, e se J é o ideal de Z, tal que se o M está contido em J, contido em Z, então ou J é igual a M ou J é igual a Z. Tá? Então, não existe um ideal entre o M e o Z que contenha o M que seja diferente dele mesmo ou diferente do Z. Tá? Então, não existe, um ideal maximal significa que entre ele e o Z não tem nenhum ideal que contenha ele. Tá? Por exemplo, quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse ideal aqui, ó, o 2Z e o 4Z, né? O 4Z ele não é ideal maximal porque ele está contido no 2Z. Né? Entendeu? Ó, vejam que esse ideal aqui, ó, né? Os múltiplos de 4 estão contidos nos múltiplos de 2. Né? Então, entre ele e o conjunto dos inteiros tem o 2. Né? O 4Z está contido no 2Z. Né? Mas o 5Z, por exemplo, é um ideal maximal. Né? Não tem nenhum ideal que contenha o 5Z entre ele e o conjunto dos inteiros. Tá? Mas a gente vai trabalhar isso melhor na quarta-feira, então já estamos chegando aqui no final. Então a ideia é que quando o ideal for gerado por um número primo, por exemplo, o ideal gerado pelo 5, né? É o conjunto dos múltiplos inteiros de 5. 0, mais ou menos 5, mais ou menos 10, etc. Tá? Se você pensar assim, qual é um outro ideal que contém esse aqui? Não tem nenhum. Não tem nenhum outro ideal dentro do conjunto dos números inteiros, diferente, né, do próprio conjunto dos números inteiros, que é um ideal, mas entre o conjunto dos inteiros e o 5Z não tem nenhum. Tá? Agora, o 4Z não. Né? O 4Z, como ele é formado pelos múltiplos de 4, ele está contido no 2Z. Então, o 4Z não é o ideal maximal. O 5Z é. E por quê? Qual é a diferença entre os dois? É que o 5 é um número primo. O 5 sendo um número primo, o ideal gerado por ele é maximal. O 2 é um número primo. O ideal gerado por ele é um ideal maximal. Né? O 7 é um número primo. Então, o ideal gerado pelo 7 é um ideal maximal. Tá? Todo o ideal gerado por um número primo vai ser um ideal maximal. E o gerado por um número composto, não. O 6, por exemplo, ele gera o 6Z, né? O conjunto dos múltiplos de 6. Tá? Esse conjunto está contido tanto no conjunto dos múltiplos de 2, né, no conjunto dos múltiplos de 2, porque todo múltiplo de 6 é múltiplo de 2, e está contido também no ideal gerado pelo 3, né, porque todo número que é múltiplo de 6 também é múltiplo de 3, certo? Então, todo número que é composto ao gerar um ideal, ele não será um ideal maximal. Tá? Para gerar um ideal maximal, o número tem que ser um número primo, que é o que estabelece esse teorema aqui. Ó. Se o P é um número primo, então o ideal gerado pelo P multiplicado pelo Z vai ser um ideal maximal. E essas condições são equivalentes. Né? Então, aí na próxima página vem a demonstração, e aí vem essa famosa demonstração que a gente falou aqui. Ó. Né? Ó. Todo número inteiro não nulo pode ser escrito nessa forma. N é um número mais ou menos 1 aqui na frente, tá? Multiplicado por produtos de primos. Ó. P1, P2, PK são números primos, não necessariamente distintos. Né? Certo? Então, por exemplo, se a gente pensar assim, vamos pensar em exemplos aqui, para ilustrar isso, depois a gente olha a demonstração, a fatoração. Se eu pegar, por exemplo, o número 30, 30 é um número positivo, né, que é 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. Vou botar um pontinho aqui de multiplicação. Já o número 120, né, 120
que é 24 vezes 5, né? Então é 2 ao cubo. 2 ao cubo multiplicado por 3 multiplicado por 5. 15 vezes 8 dá 120. E a gente sabe então que isto é feito de modo a cobrir todo o conjunto dos números inteiros. Todos os números inteiros podem ser fatorados como produto de números primos, né? E a partir disso, então, a gente usa, como eu disse para vocês, para calcular o MDC, tanto o MDC quanto o MMC, né? Por exemplo, se eu pegar, como eu disse ali, o 6, que é 2 multiplicado pelo 3, e vamos o 8, né? Que é igual a 2 ao cubo. Eu posso usar essa fatoração tanto para calcular o MDC como calcular o MMC. Qual vai ser o MDC, né, do 6 do 8? Vai ser o 2, né? Porque eu vou pegar a menor potência dos fatores primos comuns, né? O 3 não é fator primo incomum do 6 e do 8, então ele não entra no MDC. O 2 entra, é fator comum. Então eu pego o expoente 1, expoente 3. Então, expoente 1, 2 na 1 igual a 2, me dá o MDC 6 e 8. E por outro lado, se eu quiser o MMC, o menor múltiplo comum, eu vou pegar todos os fatores primos com as maiores potências, né? Então, 2 ao cubo e 2. Então, vou pegar o 2 ao cubo. Então, o 3. 3 na 1 e aqui não aparece 3. 2 ao cubo vezes 3 vai dar 24. Então, o menor múltiplo que é comum a 6 e 8 é 2 ao cubo vezes 3, que é 24. Então, esses fatores primos que aparecem na decomposição permitem tanto o cálculo do MDC como o cálculo do MMC. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui, né? E vou retomar na próxima quarta-feira. Então. Uma boa noite para vocês, então. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite.